A regulamentação da reforma tributária será destaque na volta do recesso parlamentar. Mas quais são as preocupações do setor produtivo, principalmente com a cesta básica? O nosso entrevistado agora é o economista Roberto Janete da Fonseca, que trabalhou ao lado da Associação Brasileira de Supermercados nos debates sobre as mudanças nos impostos. Doutor Janete, como vai? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Doutor Janete, o senhor tem uma visão e uma preocupação mais lá para frente de como que o bolo será repartido com a sociedade, com o setor de serviços. A grande preocupação nessa discussão sobre a alíquota de referência da reforma tributária, a senhora acha que essa discussão precisa ir além? De que forma o Congresso ainda vai se debruçar sobre isso e a preocupação para que essa divisão de recursos seja bem feita? Muito bem. Essa é uma pergunta muito abrangente, eu vou tentar ser breve e respondê-la aqui para a Jovem Pan, que é o seguinte: a reforma tributária, ela vem buscar solução para uma série de conflitos distributivos que nós temos na sociedade brasileira. Entre o fisco e o contribuinte, entre os entes federados, entre as classes sociais, entre a União e os estados e os municípios. E nesse contexto entra um problema de como tributar a alíquota de consumo. Porque o imposto de consumo, ele é um imposto que incide sobre a maioria dos produtos, bens e serviços consumidos pela população brasileira. E acontece que, historicamente, o imposto de consumo no Brasil é muito alto, atinge 44% do total da arrecadação tributária de todos os entes federados, União, estados e municípios no Brasil. Enquanto nos outros países costuma ser 25%, 30% do total arrecadado. No entanto, aqui, ao contrário, o imposto de renda é baixo na arrecadação tributária. É por volta de 22%, enquanto em outros países é 35%, 40%, exatamente o inverso. Então, isso cria uma regressividade na estrutura tributária brasileira. Me explico. O imposto recai muito mais sobre as populações menos favorecidas do que sobre as populações de renda mais alta. E aí cria um problema que, se for aplicar uma alíquota única no imposto de consumo, isso acontece em alguns países, seria uma alíquota muito alta, é uma alíquota de média ponderada de 20%. Então, ela é muito alta, inaceitável para exatamente produtos essenciais. Aí, então, nós tivemos que adotar no Brasil, e isso está correto, alíquotas múltiplas. O que são as alíquotas múltiplas? Alíquota zero, para os produtos mais essenciais, uma alíquota com desconto, que são para produtos de essencialidade média para alta, vamos chamar assim. Sim. E alíquota padrão cheia para produtos e serviços não essenciais ou de essencialidade baixa. O imposto de consumo, você diferencia bens e serviços pelo grau de essencialidade. E no imposto de renda, você diferencia pessoas pelo nível de renda. Querer fazer política distributiva no imposto de consumo não é o caminho correto. Aqui você tem que diferenciar produtos. E aí entra os produtos de alíquota zero, que é o grande tema que está em debate. Tem muitos produtos que são demandados pela população de baixa renda, especialmente aqueles da cesta básica, e isso produz, evidentemente, um efeito de alíquota padrão, alíquota básica que chamam, ficar um pouco mais alta do que seria desejável. Mas não importa a alíquota básica, o que importa é a alíquota média ponderada, porque tem um conceito também importante que é a neutralidade. É um pilar da reforma tributária. Não se deve cobrar mais no imposto de consumo do que já era cobrado, e nem menos, porque o governo também não pode abrir mão de arrecadação. Sim. Então, o que importa é que o valor nominal cobrado seja por volta de 1,4 trilhões, vamos chamar, arredondar o número, 1,4 trilhões. Esse é o valor arrecadado hoje em imposto de consumo. Se a alíquota zero, alíquota descontada e alíquota padrão incluem diferentes produtos e serviços por essencialidade, tanto faz. A população é que decide
aquilo que ela quer através dos seus representantes na Câmara. E assim decidiu a Câmara, incluindo na cesta básica inúmeros produtos essenciais, inclusive as carnes, que deu tanta polêmica. Por quê? Porque a população quer que a carne esteja na alíquota zero. Só acho que esse é um caminho correto. A população precisa de proteína animal. Mas não há dúvida. Não é que eu que acho, o mundo acha. Isso está em todos os países que têm imposto de consumo. Os alimentos têm alíquota muito baixa, se não zero. Inclusive as carnes, porque faz parte da dieta humana. Não é uma coisa que você pode simplesmente ignorar e dizer, não, carne é comida de rico. Não é. Carne é comida de qualquer cidadão, independente da classe de renda. É claro que para os ricos fica mais fácil pagar imposto sobre carne, mas para o pobre é impossível ele pagar imposto sobre carne. Se você coloca 25%, 26%, 27% de imposto sobre carne, o pobre vai deixar de comer carne. Eu não acho isso justo. Aí não, mas nós vamos dar cashback para o pobre. Esse cashback é inexequível, é uma utopia. Ele não existe em lugar nenhum do mundo. É oneroso, vai dar fraude, é injusto na divisão desse cashback, porque muitos não vão receber, que precisavam receber, não vão receber, inclusive os 10 milhões de invisíveis. E aí como é que você faz? Quem pede esmola na rua vai comprar um presunto na esquina, vai ter que pagar 25% de imposto? Não é admissível, tem que ser imposto zero na proteína animal. E nessa discussão no Congresso, o senhor acha que a reforma tributária vai nesse caminho que o senhor está destacando aqui, ou a própria cesta básica corre algum tipo de risco ainda nessa discussão que é mais política do que necessariamente econômica, não é? Aí que está a armadilha. O Ministério da Fazenda está obcecado pelo tal do cashback. É uma coisa assim inacreditável que eles passam o dia inteiro lá, a Secretaria de Reforma Tributária, pensando como ganhar o jogo para colocar, para dar densidade no cashback. Porque, na verdade, a alíquota zero da carne desidratou o cashback dos alimentos. E aí, o que eles fizeram? Vamos colocar um teto de 26,5% para a alíquota básica. Isso significa que, como não vai ser possível 26,5%, talvez seja 27%, 27,5%, vai ter que cortar alguma coisa para baixo. Aí eles vão voltar para os senadores e dizer, tem que cortar a carne. Essa é a estratégia deles, mas nós não vamos, nós somos, desculpe, nós somos espertos, nós não somos tontos. Então a sociedade civil está preparada para reagir. E todas as associações de classe, a Frente Parlamentar do Agronegócio, nós não vamos admitir que se mexa na composição da cesta básica aprovada na Câmara, porque ela é correta, ela é cidadã, ela é justa, é ela que precisa ser a base da alimentação com alíquota zero para o povo brasileiro. Claro que continuaremos acompanhando esse debate, doutor Genetti, mas vou aproveitar a participação do senhor aqui na Jovem Pan para perguntar sobre o resultado da reunião do Copom desta quarta-feira. Manutenção dos juros, 10,5% ao ano, segunda manutenção consecutiva, uma decisão unânime dos integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E é claro, né, no comunicado que eles já fizeram hoje para o mercado, a preocupação inflacionária e, claro, as questões internacionais também. O que o senhor acha que mais pesa para essa decisão de manutenção e se há algum risco de uma volta, de uma escalada dos juros? Olha, primeiro tem todo um cenário de expectativa, tanto internacional quanto nacional. Nós estamos vivendo alguns problemas circunstanciais de preocupação. No cenário internacional, toda essa conjuntura geopolítica, eleições nos Estados Unidos, agora o problema da Venezuela, guerra em Israel, Hamas, guerra da Ucrânia, tudo isso gera um pouco um problema de tensão. E os países, especialmente União Europeia, Estados Unidos e Japão, ainda com um nível de inflação um pouco mais elevado que o normal. E aqui no Brasil, a inflação batendo no teto da meta e o câmbio prejudicando um pouco os produtos que têm uma influência, um repasse para produtos importados e para várias matérias-primas das cadeias produtivas. Então, eu acho que na cautela que o Banco Central, por costume, tem feito, não me surpreende essa manutenção da taxa de juros, da Selic, e vamos ver se, de repente, nós vamos ter um cenário um pouco mais benigno, um pouco mais tranquilo para o fim do ano, para que a trajetória de queda dos juros continue, que é muito importante, extremamente importante, para estimular investimento no Brasil. A nossa taxa de investimento,
ainda está muito reduzida, por volta de 15%, e o Brasil só volta a crescer com sustentabilidade quando a taxa de investimentos estiver a caminho dos 20% sobre o PIB. Bom, conversamos com o economista Roberto Janete da Fonseca, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Doutor Janete, muito obrigado e até a próxima. Bom descanso. Um abraço. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.